Ora, diga Israel, se não for ao Senhor que estiver ao nosso lado, o inimigo já teria devorado, já teria nos engolido vivo. Mas bendito seja o Senhor que não nos entregou na boca de Satanás. E o salmista vai dizer que o laço quebrou e nós escapamos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Podemos render graças ao Senhor nessa noite, porque o laço quebrou, o laço já estava preparado, o laço já estava pronto de nos tragar vivos. E quanto mais se bate, mais preso se fica nas algemas de Satanás. Mas bendito seja o Senhor, que Ele não nos entregou, Ele não nos deu na mão, na boca de Satanás, irmãos. Ele enviou o seu amado Filho para que nós tenhamos vida e vida com abundância através dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos ler aqui em Filipenses capítulo 1, irmãos. Nós vamos discorrer um pouquinho aqui a Bíblia. Capítulo 1, epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 3. Filipenses 1, versículo 3. Aleluia. Filipenses 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Aqui nós já vemos Paulo dizendo que todas as vezes que ele se lembrava daquele povo da igreja de Filipos, ele dava graças, ele ficava alegre, e ele dava graças toda vez que ele se lembrava, ele dizia graças a Deus. Só pelo fato de você se lembrar de algumas pessoas, você dá graças a Deus por elas existirem na sua vida, pelo fato delas estarem na sua vida, pelo fato de você ter encontrado tais pessoas para somar na sua vida, para você andar com essas pessoas no dia a dia, porque pessoas boas nos dias de hoje, para ter o mesmo propósito, para ter o mesmo chamado, para ter uma mesma visão, para ter uma mesma orientação, está hoje em dia em extinção. Mas quando Paulo manda uma carta para Filipe, ele fala assim, sabe uma coisa, toda vez que eu me lembro dessa igreja, toda vez que eu me lembro desse povo, toda vez que eu me lembro dessa igreja, eu fico alegre e dou graças a Deus por ela existir. E não é ao contrário nos dias de hoje. Todas as vezes que nós lembramos que Deus tem um plano especial nessa igreja, nós podemos dizer graças a Deus, porque essas portas estão abertas para nós, aleluia, para nós glorificarmos o nome dele, porque Deus está aqui nessa noite para nos dar vitória através de Jesus Cristo. E ele diz uma coisa, toda vez eu dou graças a Deus, graças a Deus. Você tem motivo nessa noite, meu irmão, de dizer assim, graças a Deus por essa igreja. Você tem motivo de dizer, graças a Deus por esse ministério, graças a Deus por esse dirigente, por esse pastor, pelas pastoras, graças a Deus podemos dizer. Ele diz assim, eu faço sempre com alegria. O que ele fazia? Versículo 4, fazendo sempre com alegria, o que? Oração, oh aleluia. Muitas das vezes nós estamos fazendo oração quando nós estamos tristes, quando nós estamos deprimidos, quando está na depressão, quando está na angústia, quando está já pensando que Deus já não está escutando. Mas Paulo, ele faz ao contrário, ele diz assim, fazendo sempre com alegria, aleluia. Deus, ele quer ver a gente diferente. Faça a partir de hoje a oração com alegria. Faça a oração, meu irmão, assim como Paulo, ele orienta aqui. Toda vez que eu estou me lembrando, eu vou fazer uma oração, mas o meu coração vai estar alegre, porque sabe uma coisa aqui, vamos ver aqui no versículo mais para frente, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele suplicava a Deus, ô Senhor, a visita àquela igreja lá de Filipos. Vamos ver como surgiu essa igreja de Filipos. Foi quando Paulo, ele estava fazendo a sua segunda viagem missionária, e ele está procurando o quê? Um lugar para fazer o quê? Para orar.
Ele estava lá procurando um lugar. Será onde eu vou fazer um lugar aqui para começar uma oração? Ele vai para um lugar, ele vai para o outro, e de repente ele encontra um lugar para fazer o quê? Para fazer oração. E a Bíblia vai dizer que ele encontrou um lugar de oração, e Paulo, ele está pregando a palavra, ele está anunciando a palavra. Mas enquanto Paulo, ele está pregando a palavra, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está, sabe aonde? Lá no meio do povo lá. Deus está lá no meio da igreja lá. Deus está enviando o Espírito Santo no meio da igreja ali. E o Espírito Santo, ele abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. E aquela mulher abriu o coração, e o Espírito Santo começou a falar o coração daquela mulher, e ela começou a prestar atenção naquilo que Paulo falava. E terminando a mensagem, Lídia chega para Paulo e insistiu com Paulo, dizendo: fica lá na minha casa, fica na minha casa. E Paulo instala-se ali, a sua congregação, podemos dizer, ali na casa de Lídia. E ali começou o quê? A igreja de Filipenses. E a partir daquele momento, a igreja de Filipenses nunca mais parou, porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, tendo, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, Paulo escreveu a carta para Filipenses, a amada de Paulo, a igreja amada por Paulo. Ele diz no versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo, ele diz assim: esse Deus que começou essa obra no meio dessa igreja, ele vai aperfeiçoar. Queira salabacena cantalárias. Satanás faz de tudo para a igreja não ir adiante, mas a palavra está dizendo aqui: Deus, ele começou uma obra. Não começou uma obra, a Bíblia vai dizer que ele começou a boa obra. Aleluia. Alabacébia. Deus, ele começou não uma obra na sua vida, ele começou uma boa obra na sua vida. Uma boa obra. Tem um hino que diz assim: quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vá. Porque ele começou a boa obra aqui, irmãos, aleluia. Ele começou a obra, mas nós precisamos estar atentos, pastor Anéia, porque a Bíblia vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer o quê? As obras do diabo. Ou seja, temos que ter cuidado que Satanás, ele tem as obras dele, mas Jesus se manifestou e vai se manifestar aqui nessa noite para desfazer a obra do diabo que se levantou contra essa igreja para parar, para tentar, sabe o que? Parar, para tentar cegar a igreja. Deus hoje está dizendo: eu vou começar uma obra especial, porque a palavra de Deus vai dizer: eis que eu faço coisas novas no meio. Aleluia. Coisas novas, o Senhor está dizendo aqui, coisas novas, assim como foi lido, os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos, os pensamentos dele estão acima dos nossos. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Sabe o que está dizendo aqui, ó? Não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Não tem causa impossível para mim, diz o Senhor. Não tem causa impossível, o Senhor está dizendo. Não tem diagnóstico médico que fala: é o final.
Jesus está dizendo que aquilo que eu coloquei a mão está abençoado. E quem é o homem para invalidar? Se as minhas mãos estão estendidas, quem é que vai fazer a minha mão voltar para trás? A minha mão está estendida hoje, operando milagres hoje no meio dessa igreja, porque o Senhor aprove eu, diz o Senhor, para descer hoje aqui nesta noite, para visitar a minha igreja e dizer: essa obra quem começou foi eu. Ali naquela cruz, pregado naquela cruz, eu derramei o meu sangue por vós, diz o Senhor, para que vocês tenham, sabe o que? O meu sangue, para que vocês tenham a minha palavra, mas que vocês tenham, sabe o que? O meu Espírito no meio de vós. Ele se entregou por nós, irmãos. Ele começou essa boa obra em nossas vidas. Ele derramou o sangue dele para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Aleluia. Oh glória. Vamos adiante. Versículo 7: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque você tenho em meu coração, pois todos fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação no Evangelho. Vocês estiveram em todos os momentos da minha vida. E ele vai dizer, sabe o que? Chegou um certo momento na vida de Paulo que ele escreve assim: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me ajudar, ninguém me assistiu, mas ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e ele me socorreu e me livrou da boca do leão. Ainda que todo mundo venha te abandonar, tem um Deus, aleluia, tem um Deus aqui nessa noite que não simplesmente está te assistindo, Ele está interagindo com a sua luta, com a sua prova, com a sua, aleluia. Ele não fica simplesmente assistindo: ah, vamos ver aqui a luta da pastora aqui, vamos ver aqui a luta aqui da Joelma, vamos ver. Não, ele assiste, mas ele interage. Opa, meu Deus, opa, eu vou interagir aqui com a luta aqui, ó. Tem luta, mas tem vitória. Tem prova, mas tem aprovação. Tem choro, mas tem alegria. Tem tristeza, mas tem alegria. Tem tristeza, mas tem consolação. Aleluia. Ele interage com a nossa luta. E Deus aqui nessa noite, Ele está interagindo conosco, irmãos. Sabe o que é Deus interagir no meio da igreja? Sabe o que Deus interagir? Ele vê, sabe o que? Um povo assim como na igreja de Atos. Ele estava o povo, todo mundo assentado, mas de repente o povo estava assentado e Deus interagiu naquele culto, enviando, sabe o que? A promessa no meio deles. Enquanto nós estamos aqui, Deus está interagindo no meio da igreja. Aleluias. Porque assim como eu disse aqui, que o Deus que começou essa boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo passa o céu, sua palavra, aleluia, nunca houve. Capítulo 2: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Ele diz aqui no versículo 2: completai o meu gozo, completai a minha alegria, me dê essa grande satisfação, ó igreja de Filipenses. Completai, para que sintais o mesmo. Sabe o que Paulo fala assim? Eu quero que vocês sintam o mesmo sentimento, que vocês sintam a mesma coisa. Às vezes uma pessoa sente uma coisa, às vezes outra pessoa sente uma coisa, e muitas das vezes tem ressentimento. Mas Deus quer que nós tenhamos, sabe o que? Que nós não tenhamos ressentimentos de nada, nem de ninguém, mas que nós temos o mesmo sentimento. E que sentimento é esse?
É o que Paulo diz aos Filipenses também, que vós tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que ele fez o quê? Que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou. Muitas das vezes o que falta na gente é a gente se esvaziar, tomar por modelo Jesus Cristo, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homem, achando na forma de homem. Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que no céu, na terra e debaixo da terra todos se curvem e digam que só Deus e só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo fala para a igreja de Filipenses, no versículo 2 ainda: completa o meu gozo, me dê essa grande satisfação, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha só que maravilha que Paulo está dizendo, que aquela igreja, que aquele povo precisava ter o mesmo amor, que aquela igreja precisava ter o mesmo ânimo, e que aquela igreja precisava sentir uma mesma coisa que ele estava sentindo. Eu estou sentindo aqui, assim como eu já li aqui no começo, capítulo 1, versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha só, ele estava lembrando daquela igreja, aflições que aquela igreja estava passando, mas ele estava dizendo: sabe o que? Eu quero que vocês tenham esse mesmo carinho, esse mesmo amor, esse mesmo afeto, esse mesmo carinho que vocês têm. E ele diz aqui, mas essa exortação para o povo perseverar no amor, na fraternidade, na humildade e também na santidade. Ele diz assim no versículo 3: nada façais por contenta ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Daqui é uma exortação para a igreja, para não fazer nada por contenta. Deus não quer a gente se metido em contenta. Tinha uma tenda, aí a pessoa ia lá, colocava outra tenda dentro, então ficava, sabe o que? Uma contenda, uma tenda dentro da outra, ou seja, grupinhos dentro da igreja. Não faça isso. Deus quer, sabe o que? Não que nós contendemos, não que nós contendamos, mas que nós nos entendamos cada dia vez mais, sabendo qual é o real propósito de Deus na nossa vida, porque a Bíblia vai dizer: seguir a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, sabe o que? É buscar a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. É um processo todo dia, sabe do que? De renunciar a si mesmo, não é de falar: não, eu não posso não, eu não quero não. A Bíblia vai dizer, sabe o que? Que Jesus, ele estava crucificado, e as pessoas lá embaixo lá dizendo, sabe o que? Se tu és o Cristo, desce aí, que nós vamos acreditar em você. Os fariseus passavam e diziam assim: olha só, salvou todo mundo, ele não vai salvar a si mesmo. Outros diziam assim: olha só ele, esse homem aí que disse aí que destruiria o templo. Olha só, muitas das vezes, se fosse nós, e os fariseus passando embaixo assim, dizendo assim, ó: desce da cruz aí, Jesus. Se fosse muita gente assim, a gente ia descer da cruz. Mas Jesus está propondo aqui para nós aqui, ó: não desce da cruz não, meu irmão, não desce da cruz não. Você tem um propósito, você tem um chamado, e esse propósito, esse chamado vai além da cruz. Ele entra através do véu, ele vai através do véu, ele vai até o Santo do Santo, aonde está aquele que nós adoramos e exaltamos o nome dele. Ele está aqui dizendo para nós nessa noite que nós precisamos fazer conforme Jesus, se esvaziar. Muitas das vezes nós dizemos que queremos ser cheios, é bom, mas muitas das vezes nós precisamos se esvaziar de si mesmo,
para Deus encher as nossas vidas com o poder e com a glória dele nessa noite aqui em nosso coração. Nós precisamos sair com essa consciência aqui nessa noite, irmãos, que nós precisamos ter, sabe o que? O mesmo sentimento. Nós precisamos sentir uma mesma coisa. Nós precisamos ter o mesmo ânimo. Nós precisamos ter o mesmo amor. Versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu li essa parte já. Versículo 13: porque Deus é o que opera em vós. Aonde é que Deus está operando nessa noite? Deus está operando em vós. Deus está operando em nós, em nossas vidas. E Ele quer continuar operando em nossas vidas a partir do momento que nós entramos em consciência que nós somos sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que nós temos, sabe o que? Uma missão nessa terra de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, que nós temos uma missão, que nós temos na nossa mão, sabe o que? Eis que vos deu poder e autoridade para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. É tudo que Satanás não quer, é que a igreja assuma o papel dela de ser, sabe o que? Sal da terra, luz do mundo. Você sabe o que? Um refletor nesse mundo de escuridão. Aonde for, ali vai um servo de Deus, vai ali um pequeno Cristo, vai ali um cristão. De sorte, meus amados, versículo 12: assim como sempre obedecestes não só minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Opera essa salvação que Deus Ele nos deu. Nós precisamos pôr essa salvação para operar, irmãos. Às vezes a salvação é só para mim, não é para o próximo. A salvação é só para minha casa, não é para o lado de fora. Põe essa operação, põe essa salvação a qual Deus entregou para você, para operar nesse mundo de escuridão, porque Ele quer salvar você, a sua casa, a sua família, os seus parentes, aonde quer que você for. E é interessante, é o que a Bíblia diz. Sabe o que? Lá no Antigo Testamento, que as pessoas estão, sabe o que? De olho na gente. Porque a Bíblia vai dizer que uma mulher estava dentro da sua casa, possivelmente, e ela dizia, ela observava dentro da sua casa, que todo dia passava um homem diante da sua casa, todo dia passava um homem na sua casa, e ela identificou, eis que esse homem que passa sempre é um verdadeiro homem de Deus. As pessoas estão nos observando, elas estão, sabe o que? Nos perseguindo. O que é perseguir? Perseguir é seguir de perto. As pessoas estão nos perseguindo. E perseguir não é muitas das vezes algo ruim, é seguir de perto. Muitas pessoas estão nos seguindo de perto, para saber se aquilo que nós estamos professando está de acordo mesmo com aquilo que está escrito. Fazei, versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. A gente está fazendo tudo, mas está fazendo com murmuração, com contenda. Isso não convém aos santos fazer. Mas como diz a palavra, que todas as coisas que vier a sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque o lugar para onde tu vai não tem lá uma indústria, não tem um projeto, não tem nada. Então, enquanto é dia, Jesus disse, trabalhamos pois enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode fazer mais nada. Versículo 15: para que sejais irrepreensíveis, sem repreensões. O que Deus quer mais? E sinceros, sinceridade, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Sabe onde nós estamos? Diante de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que Deus quer de nós, irmãos, que diante desse mundo nós possamos resplandecer como astros nesse mundo. E como é que nós vamos refletir, como é que nós vamos abastecer
essa luz em nossas vidas, essa presença em nossas vidas, é através da oração, é através do jejum, é através da comunhão, é através da palavra, é através do azeite que só Deus tem para nos dar, é através do alimento espiritual pela qual nós vamos crescendo, é através dessa graça que Deus nos deu todo dia, é através de comer aquilo que Jesus colocou em nossa mesa, é de dizer: Senhor, Tu és o pão da vida. É de comer aquilo que Jesus disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue que é, sabe o que, derramado por vós. Nós precisamos se alimentar, sabe de quê? É da palavra, é do corpo de Jesus, para que nós possamos absorver aquela presença que só tem naquele que se alimenta dessa palavra. E essa palavra está dizendo para nós aqui nessa noite que tem alimento de Deus descendo para nossa alma aqui nessa noite, que tem hoje, tem óleo santo para descer hoje aqui nessa igreja, porque assim como descia ali naquele deserto, aquele maná, e esse maná já desce também aqui nessa noite para nos dar essa vida. Na caça, a face, blacanaraia, canta labanaracébia. Tantas pessoas hoje, nos dias de hoje, com um vazio na alma, com um vazio no espírito. Mas assim como Jesus chegou para aquela mulher samaritana naquele poço, Ele puxou um assunto com aquela mulher, e aquela mulher começou a conversar com Jesus, e Jesus com aquela mulher, e quando foi ver, ela já estava envolvida com aquela palavra maravilhosa de Jesus. E Ele também nessa noite, Ele chama a igreja dele para conversar com Ele mais uma vez, para dar, sabe o que? Aleluia, a palavra, para dar orientação para ela, para dar palavra para ela, para dar água para ela, para dar o alimento que ela precisa. E toda vez que Jesus chega, algo, aleluia, algo diferente acontece no meio da igreja. Toda vez que Jesus chega, Ele chega para mudar o quadro. Toda vez que Jesus chega, aleluia, Ele diz: sabe o que? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida também. Todo aquele que está morto, ainda que esteja morto, vai viver. Talvez tenha alguém morrendo dentro da sua casa, na sua família. Jesus está estendendo hoje a mão dele lá dentro da sua casa e dizendo: eu cheguei. E quando eu chego é para mudar a sentença, quando eu chego é para mudar o quadro. Ainda que pareça que cheguei atrasado, eis que eu estou aqui dizendo: alamanacébria, vem para fora, vem para fora, porque Jesus te chama para viver uma novidade de vida, para viver, sabe o que? No mesmo amor, para viver no ânimo. Chega de viver desanimado, chega de viver aleluia. Camanará sobleva sebra calabaia, quemanabalava súbia, porque Jesus está dizendo aqui que eu vou trazer uma grande satisfação para a tua casa. Jesus está dizendo aqui: eu vou trazer a satisfação que você precisa nesta noite, porque eu estou aqui para te dar a palavra, e a palavra sébria, e a palavra muda, a palavra salva, a palavra renova. Camarabaço quebra-faia. Oh, aleluia. Oh, glória. Nós precisamos, sabe o que, irmãos? Sentir a mesma coisa. E quando falar de sentir a mesma coisa, é que nós precisamos, sabe o que? Perceber. É que nós precisamos ser, sabe o que? Sensíveis à voz de Deus. Muitas das vezes Jesus visitou ali Jerusalém, e Jesus chegou lá em Jerusalém, e Jesus chorou sobre aquela cidade, porque sabe o que? Porque o povo não conheceu, não compreendeu o tempo da sua visitação. Sabe o que Jesus chegar e falar? Que pena, eles não conseguiram compreender que era o tempo da visitação deles. Agora vai ser rodeados, e vão levar eles, vão passar por lutas, provações,
mas ainda continua sendo meu povo, continua sendo o meu povo escolhido. Nós precisamos perceber, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Lá em João 3, versículo 8, nós vamos entender isso. Quando Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, e não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Assim também são aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Eles são guiados pelo Espírito Santo, eles são levados por essa voz. Assim como foi Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele não ficou intimidado, ele arrumou as coisas e simplesmente ele foi, porque ele ouviu uma voz que dizia: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, vou te frutificar e você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Mas para quê? Mas isso é para poucos, irmãos. Você sabe o que? Sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos ser, sabe o que? Com os ouvidos atentos à voz de Deus. Atenta, assim como diz lá em Apocalipse, aqueles que têm ouvido para ouvir. Tem muitas das vezes que tem pessoas que têm ouvidos para escutar, mas não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Está na hora da gente começar a limpar os nossos ouvidos, para que nós possamos entender qual é o real propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus na nossa vida é viver, sabe o que? Assim como Ele falou na palavra, que Ele rogou ao Pai: Senhor, assim como eu e o Pai somos um, que nós possamos ser um também. Na unidade, que nós possamos ser um, como eu e o Senhor somos. E a Bíblia é clara em dizer que Ele está à porta e bate, e Ele entra, e vem, sabe quem? O Pai e o Filho, e faz morada, e janta ali com eles, faz morada, se assenta, tem lugar ali no meio deles. Que nós possamos assim, para terminarmos essa palavra aqui nessa noite, dizendo aqui no versículo 13, que Deus é o que opera em vós. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Que Jesus Cristo possa aflorar esse sentimento em nossas vidas. Que nós possamos, assim como Paulo disse para a igreja de Filipenses, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês tenham o mesmo ânimo, e que vocês possam sentir uma mesma coisa. Não de cada um sentir uma coisa, pensar uma coisa, não, tudo aquilo que foi designado, vamos fazer, vamos cumprir, vamos nos mesmo propósito. Se o pastor falou da igreja, que é o anjo da igreja, se o anjo da igreja, pastor Edilson, falou: irmãos, é o tempo da unidade. Aí chega outra pessoa: não, pastor, é o tempo da subtração. O pastor fala: é o tempo da multiplicação. Aí vem o outro: não, pastor, é o tempo de derrubar as árvores. Não, vamos seguir no mesmo alinhamento, irmãos. Se o pastor é o tempo da unidade, vamos na unidade, vamos seguir firme, vamos seguir firmes nessa palavra. Que Jesus, Ele quer, sabe o que? Que nós sentimos uma mesma coisa, porque a cabeça da igreja continua sendo, sabe quem? Cristo Jesus, que é a rocha da igreja, que continua sendo, sabe o que? A base da igreja, o alicerce da igreja, continua sendo, sabe o que? Não é Pedro, não, continua sendo Jesus Cristo de Nazaré, a pedra de esquina, aleluia, que foi rejeitado pelos homens, mas foi preciosa aos olhos de Deus. Oramos, Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor,
Graças te damos por mais uma noite estarmos aqui na tua presença, Senhor. E nós queremos nessa noite, meu Pai amado, sair daqui, meu Pai, sentindo, meu Pai amado, uma mesma coisa, tendo ânimo, Senhor, tendo força, Senhor, tendo graça, Senhor, tendo unção, Senhor, tendo iluminação, meu Pai, dos nossos pensamentos, para que nós possamos entender, Senhor, que a tua vontade é boa, é perfeita, ela é agradável para nossas vidas. Senhor, cobre-nos com teu sangue, lava-nos com teu precioso sangue, nos dê, meu Pai, uma noite abençoada. Dê, Senhor amado, essa mesma graça, meu Pai amado, que Paulo teve, meu Pai. Oh Deus querido, que nós possamos orar como ele, orar, meu Pai amado, com alegria, lembrando, Senhor, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar essa boa obra. E desde agora, meu Pai, eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a minha oportunidade, irmão, em nome de Jesus.